Olá a todos, me chamo Luana Garcia, sou acadêmica de enfermagem do 9º período da Universidade Federal Fluminense do campus Rio das Ostras, integrante do grupo de pesquisa LAPESE, Laboratório de Pesquisa, Práticas e Ensino Simulado em Enfermagem. O título do meu trabalho é Prática de Higiene das Mãos dos Profissionais de Saúde, de minha autoria e das professoras doutoras Maite Goulart, Fernanda Maria Vieira, Cristiane Albuquerque e da acadêmica de enfermagem Rebeca Souza. Para dar início, eu gostaria de fortalecer que a higiene das mãos é uma medida primordial na prevenção e redução das infecções. Além disso, ela promove segurança do profissional e do paciente. Vale ressaltar que a mão do profissional é o principal instrumento para a execução do seu trabalho, para a execução do trabalho assistencial. O objetivo do estudo é analisar a adesão à técnica de higiene das mãos realizada pelos profissionais de saúde. Estudos trazem para a gente que o conhecimento da prática de higiene das mãos tem sido evidenciado como primordial no âmbito da saúde. Por isso que é extremamente importante que essa temática seja incluída nas capacitações, educação permanente, visando corroborar a técnica necessária e os momentos pertinentes para sua execução. Dessa forma, é fundamental que a equipe de saúde identifique suas necessidades de aprendizagem e assim promova estratégias de ensino visando a aquisição do conhecimento e habilidade para a prática de higiene das mãos. Em relação à metodologia, trata-se de um estudo observacional, transversal, realizado em um hospital público na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, no período entre maio de 2019 a fevereiro de 2020. A coleta de dados se deu através da observação não participante das etapas da técnica de higiene das mãos, presente no material ilustrativo da Anvisa, intitulado Como higienizar as mãos com água e sabonete. A adesão ela foi mensurada através de um score de 0 a 11 pontos, a partir do cumprimento das etapas, permitindo os seguintes cortes. De 0 a 6 pontos era considerado baixa adesão, de 6 a 8 pontos, moderada adesão, acima de 8 pontos, alta adesão, 11 pontos, adesão máxima. Os dados eles foram analisados no programa SPSS, versão 21, mediante estatística descritiva. E como vocês podem ver aqui, é o instrumento que nós utilizamos para a coleta de dados. Participaram do estudo 73 profissionais de saúde assistenciais, dos quais 52 eram da equipe de enfermagem e os demais das diversas áreas de saúde. Vale destacar que nenhum profissional cumpriu todas as etapas preconizadas. No entanto, a etapa 1, referente à aplicação de sabão, ela teve maior adesão, com 94,5%, e a etapa 5, referente a esfregar o dorso dos dedos, ela teve menor adesão, com 8,2%. O score médio obtido para todas as etapas foi de 6,9, com desvio padrão de 1,6 e intervalo de confiança 95%, assim denotando que adesão moderada. Diante desses dados, são necessárias intervenções para mudança na cultura institucional, mudança no comportamento dos profissionais e assim garantindo a técnica correta desde o momento da higiene das mãos até o passo a passo preconizado, garantindo boa remoção de micro-organismos patogênicos e contribuindo para a redução das infecções associadas à saúde, infecções relacionadas à assistência à saúde. E por fim, o nosso estudo ele identificou a adesão moderada à técnica e acredita-se que todos esses dados elencados eles possam dar subsídios para novas ações junto à equipe multiprofissional. Como contribuições e implicações para a enfermagem, os achados eles reforçam a necessidade de estratégias gerenciais que motivem os profissionais a realizar a técnica de forma correta em um processo contínuo e sistematizado. E vale ressaltar que, além de toda a técnica, é fundamental que se tenha uma estrutura adequada com previsão e provisão de materiais, para que assim seja realizada uma técnica correta. Aqui estão as nossas referências e o meu muito obrigada. Meu nome é Luana Cristina de Souza Freitas e eu vou apresentar o trabalho da prevalência das malformações congênitas no estado de Minas Gerais. As anomalias congênitas, elas podem ser descritas como os defeitos congênitos ou malformações congênitas. E essas terminologias, elas são consideradas sinônimas e utilizadas para especificar perturbações do desenvolvimento
ao nascimento. E elas resultam da falha de um ou mais componentes do corpo durante o desenvolvimento embrionário, podendo ser por disfunções, por distúrbios metabólicos, distúrbios estruturais, distúrbios comportamentais, distúrbios funcionais ou até mesmo por quadros hereditários. O objetivo desse estudo foi descrever a prevalência das malformações congênitas no estado de Minas Gerais. A Organização Mundial da Saúde, ela estima que aconteça 260 mil mortes mundiais por anomalias congênitas. Em 2004, isso representou 7% de todas as mortes neonatais, acontecendo por anomalias congênitas. E quais seriam a etiologia dessas malformações? 15 a 25% se dão por alterações genéticas, 40 a 60% de origem desconhecida, 15 a 12% por fatores ambientais e 20 a 25% por genes e fatores ambientais, que é conhecida como herança multifatorial. Como metodologia desse estudo, trouxemos um estudo transversal, observacional, com dados secundários, utilizadas todas as declarações de nascidos vivos de mães residentes no estado de Minas Gerais, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, no SINASC. E as anomalias congênitas, elas estão registradas no SINASC, segundo a classificação internacional de doenças, e elas foram agrupadas em 10 categorias descritas do Q00 a Q99. Esse estudo obteve como resultado 0,7% de nascimento por anomalias, que representou 1.865 nascimentos. Quais foram as maiores prevalências? No sistema ósseo-muscular, 42,3%. Com malformações múltiplas, 19,8%. Malformações no sistema nervoso, 6,9%. Aparelho respiratório, 0,6%. Aparelho urinário, 2%. E outras malformações do aparelho digestivo, 2,9%. E como discussão, observamos que as maiores prevalências dessas malformações são referentes ao sistema ósseo-muscular, a múltiplas e no sistema nervoso. Isso impacta de forma significativamente a cadeia produtiva e previdenciária no Brasil, gerando altos índices de afastamentos laborais, benefícios por invalidez e aposentadorias precoces. E como considerações finais, podemos observar que as anomalias congênitas são associadas à morbimortalidade infantil, principalmente no período neonatal, um momento de vulnerabilidade para esse recém-nascido. E compreender e atuar nos quadros de malformações congênitas são essenciais para um diagnóstico precoce, alocação de recursos especializados, melhoria do quadro de saúde e qualidade de vida desses recém-nascidos e da família. E como referência dessa apresentação, trouxemos essas referências. Olá, meu nome é Amari Vidal Aziz, sou acadêmica de enfermagem da Universidade do Estado do Mato Grosso, do campus Gianni Vanini, em Cáceres, Mato Grosso. Vou apresentar o meu trabalho com o tema Prevalência das principais comorbidades dos óbitos confirmados em idosos por Covid-19 no Brasil, e tem como autores Amari Vidal Aziz, Bárbara Maria Santana Costa, Débora Costa Kindi, Rafael Souza Teodoro e Bianca Teixeira de Alencar. A Covid-19 foi definida como uma pandemia em março de 2020. A doença infecciosa ocasionada pelo novo coronavírus tem como principal forma de transmissão as gotículas respiratórias. Sua letalidade aumenta com a idade e a presença de comorbidades, as quais estão associadas à maior gravidade da doença e os desfechos clínicos desfavoráveis. Quanto mais comorbidades a pessoa apresentar, maior a gravidade da doença. O trabalho tem como objetivo descrever as prevalências das principais comorbidades dos óbitos confirmados por Covid-19 no Brasil. Trata-se de um estudo transversal com dados extraídos do Boletim Epidemiológico Especial
sendo feito um levantamento epidemiológico das 5 principais comorbidades dos óbitos notificados por Covid-19 no Brasil, no período de março a agosto de 2020. Foram estudadas as variáveis do sexo feminino e masculino e a faixa etária maior de 60 anos. Observou-se que as principais comorbidades em indivíduos com 60 anos ou mais notificadas pelo boletim epidemiológico foram cardiopatia, em primeiro lugar, diabetes, doenças neurológicas, doença renal e pneumopatias. As comorbidades mais presentes nos pacientes infectados pelo Covid-19 são as doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, diabetes mellitus, doença renal crônica e pneumopatias crônicas. Os idosos, eles possuem um sistema imunológico mais deficiente devido à idade. Com isso, eles se tornam mais suscetíveis à infecção. Portanto, é necessário uma atenção especial aos indivíduos que possuem essas comorbidades, que são do grupo de risco, um manejo adequado dessas complicações, evitando assim um aumento no número de óbitos. Então, a atuação do enfermeiro na educação em saúde é primordial para o controle da transmissão do vírus, principalmente na atenção básica, implicando especialmente em pacientes idosos e portadores de comorbidades. Assim, consequentemente, os demais níveis de atenção sofrem menor impacto. Assim, apresento para vocês as minhas referências e finalizo a minha apresentação. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Canísio, sou acadêmico de enfermagem da Universidade de Tiradentes, do estado de Sergipe. Sou autor e relator desse trabalho intitulado como a prevalência de internações por insuficiência cardíaca no estado de Sergipe nos últimos 5 anos. A descompensação clínica, ela é responsável pelo alto índice de hospitalizações por insuficiência cardíaca. Ela é uma das principais causas do estopim para os altos índices de internações. Isso se dá por fatores que influenciam essa descompensação, como má adesão terapêutica medicamentosa, cuidados deficientes com a alimentação. Isso faz com que os indivíduos que são portadores de doenças cardiovasculares como a hipertensão acabem agravando o seu caso e podem acabar desenvolvendo essa insuficiência cardíaca. Já o caso de indivíduos que já apresentam a insuficiência cardíaca pode acabar potencializando a ação dessa patologia e influenciar na internação. Esses fatores influenciam de forma significativa para a procura dos pacientes por unidades hospitalares. Vale ressaltar ainda que essa procura é de caráter emergencial, nas maiorias das vezes, e na minoria das vezes acaba sendo de caráter eletivo. O objetivo desse trabalho é demonstrar a prevalência de internações por insuficiência cardíaca no estado de Sergipe. Bom, na literatura pesquisada e em sites disponíveis, como Cielo, PubMed, Lilacs, foi possível evidenciar nessas literaturas a necessidade de atuação dos profissionais frente à atenção primária à saúde, com foco na prevenção de doenças cardiovasculares e de doenças que possam potencializar o desenvolvimento das mesmas, como diabetes, hipercolesterolemia, então fatores que possam influenciar o desenvolvimento e o agravamento de pessoas que têm doenças cardiovasculares, como a insuficiência cardíaca. Foi possível evidenciar também que quanto maior o período de internação, maior a mortalidade intra-hospitalar. Esse fator é influenciado pela alta taxa de desenvolvimento de complicações das internações. Isso faz com que esses pacientes acabem ficando em um estado de vulnerabilidade. Então, quanto maior o período que esse indivíduo vai estar internado, maior a taxa de desenvolvimento de complicações de internações e pode acabar levando esse indivíduo à morte. Esse estudo é um estudo ecológico de caráter analítico, através do Sistema de Informações Hospitalares do DataSUS, e foram analisados dados sobre internações por insuficiência cardíaca no estado de Sergipe nos últimos 5 anos. Os descritores utilizados foram cidade, faixa etária, sexo e caráter do atendimento. Resultados, O primeiro gráfico é possível evidenciar
que o sexo masculino ele apresenta uma prevalência comparada ao sexo feminino. Então, o sexo masculino ele representa 54% das internações comparado ao sexo feminino, que tem apenas 46%. Com relação ao caráter do atendimento, como já foi citado anteriormente, que comprova essa característica que é da emergência. Então, é possível evidenciar que há uma prevalência de internações por emergência, com 97,7%, já de caráter eletivo, tem 2,3%. Então, foram identificados nesse estudo um total de 4.681 internações por insuficiência cardíaca e observou também que há uma maior prevalência de indivíduos maiores de 60 anos. Então, indivíduos com 80 anos apresentaram 14,9%, em seguida dos indivíduos de 60 a 64 anos com 11,8% e indivíduos com 70 a 74 anos, 11%. E a cidade que apresentou maior prevalência foi a cidade de Aracaju. Observa-se que no estudo, o sexo masculino apresenta maior prevalência com o sexo feminino. Com relação à cidade, que foi Aracaju, ela apresenta maior prevalência, evidenciando, por ser uma cidade grande, uma cidade com a população considerável, residente, e observa também que, em relação ao caráter da internação, que fica claro o predomínio da internação por emergência. Então, esse trabalho evidenciou que os indivíduos maiores de 60 anos apresentam maior suscetibilidade de internações, que espera-se que esse estudo seja capaz de estimular os profissionais a realizar uma consulta de enfermagem com qualidade e foco em práticas educativas, com o intuito de capacitar o portador de IC quanto ao autocuidado e a importância da adesão terapêutica. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigado. Olá, eu sou a Daiane Caetano Oliveira, a apresentadora deste trabalho chamado Principais Causas de Morte Materna na Região Centro-Oeste, de 2008 a 2018. A autora deste trabalho é a Tayla Gabriele Sampaio Pereira. A coautora deste trabalho, juntamente a mim, é a Cauane Naísa Alves Pegaiani. E a nossa orientadora é a docente, doutora na Universidade do Estado de Mato Grosso, na UNEMAT, a Chayana Vilela Hartwig. Para começar, é preciso falar que no Brasil, de 1996 a 2018, foram registradas 38.919 óbitos maternos no Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, sendo que aproximadamente 67% decorreram de causas obstétricas diretas. Desse modo, o objetivo desse trabalho é descrever as principais causas de morte materna em mulheres em idade fértil na região Centro-Oeste, no período de 2008 a 2018. Nós encontramos na revisão de literatura que recomenda-se que a equipe de enfermagem realize uma assistência integral a essas mulheres, começando no planejamento familiar, no pré-natal, no parto e no puerpério, sendo necessário uma revisão de histórico médico. Para isso, esse estudo trata-se de um estudo descritivo transversal, e ele foi realizado através do levantamento das principais causas de morte materna pela CID-10 na região Centro-Oeste, de 2008 a 2018, a partir de dados coletados no DataSUS, e foi realizado o cálculo percentual do total de mortes nesse período. A partir disso, nós temos como resultado que no período de 10 anos aconteceram 1.502 mortes maternas na região Centro-Oeste, com uma taxa de mortalidade materna de 58,7 mortes a cada 100.000 nascidos vivos. As principais causas de morte materna foram outras doenças maternas classificadas em outras partes, mas que complicam a gravidez, o parto e o puerpério, tendo uma totalidade de 26%.
a eclâmpsia, sendo 8,9% dessas mortes. A hipertensão gestacional com proteinúria significativa, sendo 8,5%. A hemorragia pós-parto, com 5,7%. E a embolia de origem obstétrica, com 4,1%. E as anormalidades da contração uterina, com 4% dos registros de morte materna. Desse modo, entre os anos de 2017 a 2018, a razão de morte materna no Centro-Oeste registrou um aumento de 14%, subindo de 56,9% para 64,9%. O aumento é grande e preocupante, sendo que muitas das causas da morte materna são causas evitáveis. Desse modo, as mortes maternas podem estar relacionadas a um serviço de saúde insatisfatório, e a equipe multidisciplinar deve ser capacitada para saberem agir em situações de complicações durante toda a gravidez, parto e principalmente no pós-parto. Além disso, é necessário que esses profissionais sejam capazes de relacionar os problemas pré-existentes da mulher. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada. Olá, meu nome é Fernanda Carla Pereira Duarte e eu vou apresentar o meu trabalho que se denomina Profissionais de Enfermagem e Sintomas de Depressão na pandemia da Covid-19. Os autores seriam a Fernanda Maria, a Maitê de Carvalho, a Fernanda Garcia Bezerra Góes e a Ana Cristina. Bom, por que nós queremos falar desse assunto? A CDC, ela classificou a pandemia da Covid-19 como uma grande ameaça de saúde pública. E no Brasil, a gente já encontra uma sobrecarga do sistema de saúde, principalmente por quê? Devido à escassez de recursos humanos e materiais. E a equipe de enfermagem, ela acaba sendo tem uma importante atuação nesse cenário atual. E por conta disso, acaba tendo um adoecimento mental desses profissionais. E por quê? Primeiramente, porque existe uma jornada extensa de trabalho estressante, principalmente pela falta de profissional. Então, muitas vezes, esse profissional precisa repor horário, aumentar a sua carga de trabalho, o risco de contaminação do vírus, que é estressante, e também a vulnerabilidade desses profissionais. E aí, por conta disso, o objetivo desse estudo foi identificar os sintomas de depressão entre profissionais de enfermagem durante a pandemia da Covid-19. Bom, e numa breve revisão de literatura, o que nós achamos? Existe uma pesquisa chinesa que indicou que teve um aumento considerável do acometimento mental de trabalhadores na linha de frente da Covid-19, principalmente profissionais de enfermagem. Verificou-se que houve uma maior busca de recursos psicológicos em mídias sociais, e aí, com isso, também teve um alarmante número de sintomas de depressão, de leve a severo, entre os enfermeiros. E aí, além disso, destacou-se que no final do ano de outubro de 2020, o COFEN havia registrado mais de 41 mil casos confirmados de Covid-19 entre os profissionais de enfermagem, e desses 454 mortes. E aí, com isso tudo, ressalta-se o quê? Que ainda existe um déficit de estrutura e apoio para assistência adequada a esses profissionais. Existem poucos serviços de saúde mental que sejam proporcionados a eles. Uma grande lacuna. Bom, e como foi feito esse estudo? Esse estudo é um recorte de um estudo maior, denominado Estudo Multinacional sobre Prática de Uso de Máscara Facial entre o Público em Geral durante a Pandemia da Covid-19. Esse estudo é financiado integralmente pelo CNPq, desse edital que está na apresentação. Eu sou bolsista DTIC desse projeto. E esse estudo ele foi um estudo transversal e observacional, feito por meio de formulário eletrônico online, que seria o Google Forms. Então, esse formulário foi passado por mídias sociais e os interessados participaram de livre e espontânea vontade, lendo todo o TCLE que ficava na capa do formulário. Foi feito nas 5 regiões do Brasil, e dentro desse formulário tinha o PHQ-9, que é um formulário que avalia sintomas de depressão na população em geral. O programa que foi utilizado para análise foi o SPSS-20.
Bom, quais resultados nós chegamos? No total, foram 3.249 profissionais de enfermagem que participaram desse estudo. E desses, 64% não apresentaram ou apresentaram sintomas mínimos de depressão. 18% apresentaram sintomas moderados. 10% apresentaram sintomas de moderados a severos. E 6,9% apresentaram sintomas severos de depressão. Outros dados importantes também é que mulheres, trabalhadores da região norte, adultos jovens com idade entre 18 e 24 anos e até 4 salários mínimos foram também quem apresentou maior score geral de depressão. Bom, como eu informei, os profissionais de enfermagem não apresentaram ou apresentavam sintomas leves de depressão. As mulheres apresentaram maior score, o que corrobora com os dados da OMS, dizendo que esse público, especialmente, tem maiores sintomas de depressão mesmo. Profissionais jovens também apresentaram uma média maior no score, o que indica em outros estudos também que revelam um esgotamento emocional nessa faixa etária dos profissionais de enfermagem. E os trabalhadores da região norte também apresentaram maior score de depressão, e principalmente na região que a gente tem a maior taxa proporcional de casos de Covid a cada 100 mil habitantes. Bom, o que a gente considera com isso? Mediante a presença de sintomas de depressão dos profissionais de enfermagem, a gente nota que é necessária uma regularidade nas estratégias de prevenção contra o sofrimento mental expresso por alguns. E, além de tudo, também que seria um tratamento, né, para os profissionais que já apresentam esses sintomas. Bom, essas são as minhas referências. E muito obrigada. Olá, meu nome é Fernanda Carla Pereira Duarte e eu vou apresentar o meu trabalho que se denomina Profissionais de Enfermagem e Sintomas de Depressão na pandemia da Covid-19. Os autores seriam a Fernanda Maria, a Maitê de Carvalho, a Fernanda Garcia Bezerra Góes e a Ana Cristina. Bom, por que nós queremos falar desse assunto? A CDC, ela classificou a pandemia da Covid-19 como uma grande ameaça de saúde pública. E no Brasil, a gente já encontra uma sobrecarga do sistema de saúde, principalmente por quê? Devido à escassez de recursos humanos e materiais. E a equipe de enfermagem, ela acaba sendo tem uma importante atuação nesse cenário atual. E por conta disso, acaba tendo um adoecimento mental desses profissionais. E por quê? Primeiramente, porque existe uma jornada extensa de trabalho estressante, principalmente pela falta de profissional. Então, muitas vezes, esse profissional precisa repor horário, aumentar a sua carga de trabalho, o risco de contaminação do vírus, que é estressante, e também a vulnerabilidade desses profissionais. E aí, por conta disso, o objetivo desse estudo foi identificar os sintomas de depressão entre profissionais de enfermagem durante a pandemia da Covid-19. Bom, e numa breve revisão de literatura, o que nós achamos? Existe uma pesquisa chinesa que indicou que teve um aumento considerável do acometimento mental de trabalhadores na linha de frente da Covid-19, principalmente profissionais de enfermagem. Verificou-se que houve uma maior busca de recursos psicológicos em mídias sociais, e aí, com isso, também teve um alarmante número de sintomas de depressão, de leve a severo, entre os enfermeiros. E aí, além disso, destacou-se que no final do ano de outubro de 2020, o COFEN havia registrado mais de 41 mil casos confirmados de Covid-19 entre os profissionais de enfermagem, e desses 454 mortes. E aí, com isso tudo, ressalta-se o quê? Que ainda existe um déficit de estrutura e apoio para assistência adequada a esses profissionais. Existem poucos serviços de saúde mental que sejam proporcionados a eles. Uma grande lacuna. Bom, e como foi feito esse estudo? Esse estudo é um recorte de um estudo maior, denominado Estudo Multinacional sobre Prática de Uso de Máscara Facial entre o Público em Geral durante a pandemia da Covid-19. Esse estudo é financiado integralmente pelo CNPq, desse edital que está na apresentação. Eu sou bolsista DTIC desse projeto. E esse estudo ele foi um estudo transversal e observacional, feito por meio de formulário eletrônico online, que seria o Google Forms. Então, esse formulário foi passado por mídias sociais e os interessados participaram de livre e espontânea vontade, lendo todo o TCLE que ficava na capa do formulário. Foi feito nas 5 regiões do Brasil e dentro desse formulário
tinha o PHQ-9, que é um formulário que avalia sintomas de depressão na população em geral. O programa que foi utilizado para análise foi o SPSS-20. Bom, quais resultados nós chegamos? No total, foram 3.249 profissionais de enfermagem que participaram desse estudo. E desses, 64% não apresentaram ou apresentaram sintomas mínimos de depressão. 18% apresentaram sintomas moderados. 10% apresentaram sintomas de moderados a severos. E 6,9% apresentaram sintomas severos de depressão. Outros dados importantes também é que mulheres, trabalhadores da região norte, adultos jovens com idade entre 18 e 24 anos e até 4 salários mínimos foram também quem apresentou maior score geral de depressão. Bom, como eu informei, os profissionais de enfermagem não apresentaram ou apresentavam sintomas leves de depressão. As mulheres apresentaram maior score, o que corrobora com os dados da OMS, dizendo que esse público, especialmente, tem maiores sintomas de depressão mesmo. Profissionais jovens também apresentaram uma média maior no score, o que indica em outros estudos também que revelam um esgotamento emocional nessa faixa etária dos profissionais de enfermagem. E os trabalhadores da região norte também apresentaram maior score de depressão, e principalmente na região que a gente tem a maior taxa proporcional de casos de Covid a cada 100 mil habitantes. Bom, o que a gente considera com isso? Mediante a presença de sintomas de depressão dos profissionais de enfermagem, a gente nota que é necessária uma regularidade nas estratégias de prevenção contra o sofrimento mental expresso por alguns. E, além de tudo, também que seria um tratamento, para os profissionais que já apresentam esses sintomas. Bom, essas são as minhas referências. E muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vivian Oliveira de Souza, faço parte do corpo estudantil da Universidade de Salvador, Unifax. Venho trazer para vocês, o programa do Hiperdia no controle da hipertensão e diabetes mellitus em pacientes do sexo masculino, na revisão da literatura. As pessoas que colaboraram para a construção desse trabalho foi Fernanda Santos, Giovana Fernanda Nascimento de Araújo, Juliane Reis Santana e Jorgas Marques Rodrigues. Bom, vamos lá. A hipertensão arterial e diabetes mellitus destaca-se entre as DCNTs, que são doenças crônicas não transmissíveis, controláveis, de maior impacto na saúde pública, sendo alvo o maior índice de atenção pelo Sistema Único de Saúde. O programa do Hiperdia veio como estratégia de controle dessas doenças, a fim de melhorar a qualidade de vida desses pacientes acometidos através de vínculos também com a unidade básica de saúde pública. E também essas atividades elas normalmente são realizadas aos dias de sábado para facilitar com que os pacientes do sexo masculino venham assim estar disponibilizando do seu tempo para tal. O objetivo desse trabalho é descrever os cuidados de enfermagem e orientações no hiperdia para pacientes do sexo masculino. A revisão da literatura. O hiperdia ele está relacionado com a hipertensão e diabetes. Foi estruturado por solucionar o controle destas doenças. O público masculino vem sendo um alvo bem abrangente nessa situação. E os fatores que mais implicam para isso vêm sendo os fatores emocionais, as restrições do conhecimento e da causa pela doença ou pelo problema da saúde, Então, fazendo com que, assim, muitos até deixem de evitar fazer o cuidado para que, por não ter esse tipo de conhecimento. Então, a gente tem que tentar desmistificar toda essa situação. A bibliografia. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados da Cielo e Lilacs. Os critérios de inclusão foram artigos que abordassem a temática na íntegra em português. Foram utilizados os descritores oficiais da BVS, o Hiperdia, Saúde do Homem, Busca da Booleana, com as ferramentas de AND e OR, utilizados recorte de
recorte temporal do período de 2010 a 2020, o período de 10 a 7 de setembro de 2020, com critérios de exclusão, artigos repetidos na base de dados ou que não abordassem a temática. Outras revisões ou artigos incompletos e trabalhos também, né, que foram analisados por conteúdos e categorizados de acordo com os objetivos, né, desse estudo. Bom, os resultados. Ao total desse artigo foram encontrados 7 artigos encontrados e 4 artigos foram selecionados. As categorias foram as seguintes: o papel do conhecimento da enfermagem no programa do Hiperdia e o comportamento cultural machista de insatisfação prejudicial à adesão do programa. Como eu retratei anteriormente, eles normalmente se negam ou não querem buscar um atendimento de melhor qualidade, muitas vezes até por receio, né? A discussão. Compreende-se a necessidade da política pública, do homem ser o melhor direcionado, né? Tratando-se para as especificidades desse público, potencializada pela enfermagem na orientação dos pacientes sobre o procedimento a ser realizado, desmistificando as suas dúvidas, passando para ele uma segurança sobre como é o problema, como tratar o problema, o que esse indivíduo vai fazer daqui para frente, daqui por diante, quais são os passos, e explicar que é um cuidado que ele vai ter que ter ao longo da vida, né? As considerações finais. Cientes dessas dificuldades, caberá à enfermagem, né, propor novas estratégias educacionais à resistência do programa que respeitam tais especificidades para além das patologias, ou seja, a enfermagem deve ter um papel acolhedor, deve ter um papel de desmistificar, passar informação para esses pacientes e explicar como vai ser feito todo o processo ao decorrer desse procedimento. Aqui são as referências. Muito obrigada pela oportunidade e boa tarde. Bom dia, eu me chamo Marília Elaine. Hoje estou aqui para apresentar o nosso trabalho, que foi aprovado no primeiro Congresso Mineiro de Enfermagem, tendo como título Projeto de Extensão em Segurança do Paciente, um relato de experiência. Como autores, eu, Marília Elaine, Maria do Espírito Santo, Maria Thalita Cruz Oliveira, Larissa Maiara e Andréa Cerqueira. Introdução. Promover sensibilização e capacitação para profissionais acadêmicos e comunidade. Atende a um dos princípios da resolução da diretoria colegiada da Anvisa, a RDC, número 36 de 2013, com direcionamento ao cuidado seguro para todos, tendo como objetivo descrever as principais ações desenvolvidas por meio de um projeto de extensão. Metodologia. Nosso estudo foi um estudo descritivo, tipo relato de experiência, no período de 2017 a 2020, projeto avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Maria Milza, tendo como etapas do processo seleção, logo após treinamento, e iniciou-se as ações que foram desenvolvidas nos municípios do Recôncavo da Bahia, proveniente no projeto de segurança do paciente, prioridade de ações para o cuidado em saúde. Resultados e discussões. Foram realizadas algumas visitas técnicas nas unidades dos municípios. Logo após, fizemos também reuniões convidando os gestores e responsáveis de cada unidade para vincular as unidades e os municípios a esse projeto de segurança do paciente. Realizamos também vários eventos científicos, orientações em sala de espera, principalmente em unidades de saúde que tem um público maior, criação de folders, adequação de protocolos de segurança, tudo isso para disseminar informações importantes e levar essa cultura de segurança do paciente a todos. Campanhas do Abril e Dia Mundial de Segurança do Paciente, que o 17 de abril é considerado o Dia Nacional de Segurança do Paciente, então todo ano nós promovemos várias ações
para sensibilizar o público em relação à segurança do paciente, treinamentos itinerantes e apresentação de trabalhos em eventos científicos. Então, nosso objetivo é disseminar informações ao público e estamos sempre buscando levar esse conhecimento em eventos em qualquer lugar do país. Conclusão. A experiência possibilitou reflexões sobre a situação de segurança do paciente nos municípios envolvidos, a partir do diagnóstico feito, sensibilização das pessoas, além de novos olhares para a cultura de segurança e subsídios para outras ações, contribuições e implicações para a enfermagem. Uma das principais contribuições foi o incentivo à cultura de segurança, com sensibilização de profissionais, acadêmicos e comunidade para a melhoria contínua do processo de cuidado e garantia do cuidado seguro ao paciente. Aqui estão algumas referências. E meu muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos. Agradecer também ao pessoal do Congresso. E, em especial, gostaria de agradecer a Embraensp, que é o Núcleo de Segurança do Paciente aqui do Recôncavo da Bahia. Olá, eu sou Daiane Caetano Oliveira, apresentadora desse trabalho chamado Projeto de Extensão Palestras de Fim de Tarde e Resultados Alcançados. A autora do trabalho é a Tayla Gabriele Sampaio Pereira. A coautora dele é a Janaína Valéria Duarte Freitas e a Stephanie Caroline de Souza, junto a mim. A orientadora é a Rosane Maria André de Vasconcelos. Todas nós somos da Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, do curso de enfermagem e membros do projeto de extensão Palestras de Fim de Tarde. As atividades de extensão universitária incentivam a proatividade dos alunos inseridos nos projetos e possibilitam a interação com a sociedade atendida. Desse modo, o objetivo desse estudo é relatar os resultados dos eventos proporcionados pelo projeto de extensão Palestras de Fim de Tarde. Participar de projetos de extensão durante a graduação em enfermagem possibilitam aprender competências profissionais por meio de práticas extensionistas, do trabalho em equipe, do planejamento e aplicabilidade de conceitos no processo interdisciplinar educativo e cultural científico que a extensão proporciona. Assim, trata-se de um estudo descritivo de cunho de relato de experiência. Os dados foram extraídos do relatório final e dos resumos produzidos ao término de cada atividade do projeto. Os resultados foram que, durante esses 3 anos do projeto, ele permitiu a participação de 30 membros, sendo que deles, 23 foram discentes do curso de enfermagem e de ciências da computação. 4 desses membros conseguiram bolsas de extensão. O projeto contou com 7 docentes, em sua maioria do curso de enfermagem, e foram realizadas 10 palestras e um mini-curso. Disso, foram emitidos 827 certificados, entre eles de participação, voluntário, palestrante, monitor, equipe organizadora e coordenação. Foram produzidos 8 trabalhos para eventos científicos de nível local, regional, nacional e internacional. E houve a produção de anais, painéis e bandas. É notório que, ao longo desses 3 anos, os resultados foram excelentes e, consequentemente, o trabalho em grupo dos docentes e discentes promovem palestras educativas para a comunidade acadêmica e a comunidade externa. Assim, a extensão universitária permitiu a melhora dos extensionistas quanto à aprendizagem,
a coordenação, a organização de eventos científicos, a liderança, a aprendizagem sobre novas ferramentas e plataformas, análises avaliativas de opiniões dos participantes das palestras e o aprimoramento do trabalho em equipe. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes no primeiro Congresso Mineiro de Enfermagem. O meu trabalho vai tratar sobre os projetos de lei relacionados à prevenção do suicídio no Brasil. Meu nome é Joyce Cristina de Paula e como autora deste trabalho também tem a professora doutora Nádia Cristiane Lapambotti. O suicídio é amplamente descriminalizado no mundo contemporâneo. Nem sempre foi assim. No decorrer do século XIX, ele era criminalizado em algumas regiões, as pessoas eram penalizadas pela tentativa ou suas famílias quando ocorria a morte. Então, com a evolução das nações, a evolução dos tempos, o suicídio passou de atividade criminosa para problema de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde tem grande preocupação com essa questão, tanto que estabeleceu planos de desenvolvimento e de melhora para a prevenção do suicídio. Atitudes sociais são essenciais e interpretações legais têm sido preocupação de vários países para a prevenção do suicídio. O objetivo do trabalho é analisar os projetos de lei propostos à Câmara dos Deputados na década de 2007 a 2017 relacionados à prevenção do suicídio. Como revisão de literatura, utilizamos a Constituição Federal de 1988, leis infraconstitucionais, contemplando as complementares e ordinárias, e leis infralegais, que correspondem a decretos presidenciais, portarias, instruções normativas e resoluções. A metodologia utilizada foi de pesquisa qualitativa documental realizada nos projetos de lei encontrados no site da Câmara dos Deputados, que é um site de acesso aberto. Entre 2007 e 2017, posteriormente, realizou-se a análise de conteúdo de Bardan, que olhou a autoria do projeto, a data da proposição, a situação e categoria de análise e a análise da ementa e a justificação do projeto. Os resultados encontrados foram um total de 20 projetos, sendo que 10 foram apresentados em 2017, 3 em 2007 e 2008, 2 em 2016 e 1 nos anos de 2012 e 2015. Em relação à situação, verificou-se que 65% encontram-se tramitando em conjunto, 4 arquivados, 1 aguardando apreciação do Senado Federal, 1 pronto para a pauta do plenário e 1 aguardando o parecer do relator, da Comissão de Seguridade Social e Família. No que se refere à categoria de análise, tem-se que 6 projetos são relacionados a políticas públicas e 14 são atinentes a alterações legislativas. Nota-se que os principais temas encontrados nos projetos referem-se à notificação compulsória que deveria ser feita pelo Serviço de Saúde de maneira mais efetiva para que pudesse encaminhar a pessoa ao tratamento adequado, ações de prevenção e combate realizadas pelo Sistema Único de Saúde, um Plano Nacional de Prevenção e, em relação às legislações, instituir como crime a omissão de quem poderia impedir outros de cometerem suicídio, obrigar os provedores a comunicarem às autoridades policiais caso identifiquem algum tipo de apologia ao suicídio, retirar conteúdos que incentivem o suicídio na internet, manter maior rigor, para a punição de crimes envolvendo a instigação, auxílio ao suicídio, e entre outras políticas que são importantes serem estabelecidas. Observa-se que a prevenção do suicídio é uma preocupação global, existe a necessidade de estabelecer uma norma regulamentadora, uma legislação mesmo no Brasil, para facilitar o exercício da prevenção. Existe a preocupação, já que neste total das demandas que analisamos dos projetos, apenas 1% tratam do suicídio e nenhuma proposta foi aprovada, não temos legislação no momento que trata sobre o tema, que é de grande importância. Eu gostaria de encerrar minha apresentação e agradecer a todos os presentes. Obrigada.
Olá, meu nome é Daniela Antunes Egres, eu sou acadêmica da enfermagem da Universidade Federal do Pampa e vou apresentar um trabalho intitulado Quiz Auditoria, ferramenta de ensino remoto, escrito por mim e pela minha orientadora Letícia Dalalana. As atividades curriculares de instituições de ensino sofreram impactos gerados pela pandemia do novo coronavírus. As recomendações governamentais decretaram medidas para a suspensão das atividades presenciais e implementação de ações remotas, a fim de evitar o contágio pelo vírus, tornando necessário o uso de tecnologias e de metodologias ativas para a continuidade do calendário acadêmico. O objetivo do trabalho é relatar a experiência de uma acadêmica de enfermagem na construção e aplicação de uma atividade relacionada ao projeto de ensino à distância, intitulado Quiz Auditoria. Trata-se de um relato da experiência de uma acadêmica de enfermagem na realização de uma atividade pertencente a um projeto de ensino remoto denominada Quiz Auditoria em uma universidade da região oeste do Rio Grande do Sul. O quiz foi estruturado no Google Forms em 3 etapas com 10 questões de concursos e processos seletivos sobre a temática auditoria nos serviços de saúde e de enfermagem. Enviaram-se convite por e-mail aos discentes matriculados a partir do 6º semestre do curso de enfermagem da instituição de ensino e a apresentação da atividade nas mídias sociais. O feedback aos discentes participantes do projeto foi o número de acertos e os referenciais teóricos justificando a resposta de cada questão. Essa atividade foi realizada nos meses de junho e julho de 2020. Como resultados, a fase de seleção das questões e de referenciais teóricos escolhidos para os formulários, em formato de quiz, permitiu o aprofundamento teórico sobre a temática através da busca e incorporação dos materiais na ferramenta Google Forms. A participação semanal favoreceu o conhecimento e a responsabilidade formativa, por meio da assiduidade, pontualidade e cumprimento das atividades planejadas. A atividade, oportuna em tempos de pandemia, propiciou a organização das atividades e o desenvolvimento das habilidades de elaboração de tecnologias de informação e comunicação de forma remota. A participação acadêmica nas etapas de planejamento e implementação de um projeto de ensino remoto é primordial para a viabilidade e efetividade do mesmo, com vistas à participação de outros alunos. Para tal, projetos de ensino em meio à situação emergencial vivenciada nas instituições é cabível e viável a ser executado, principalmente por meio de quizzes. Como implicação para a enfermagem, a oferta de atividades de ensino de forma remota em meio à suspensão das atividades presenciais, aliada ao uso de tecnologias de comunicação, é capaz de proporcionar ao monitor e demais acadêmicos o interesse pela leitura de referenciais teóricos, facilitar o conhecimento de forma didática e interativa, além de servir como preparo para o uso das metodologias aplicadas em processos de seleção. Muito obrigada pela atenção e esse é o meu e-mail de contato. Olá, meu nome é Davidson e eu estarei apresentando o trabalho Recomendações sobre o aleitamento materno para lactantes afetadas pela Covid-19, confeccionado pelos autores Davidson Julião Gonçalves, Aline de Jesus Garcia, Carlos Alexandre de Santana Silva e Joventina Julita Pontes Azevedo. O Ministério da Saúde recomenda que haja um aleitamento materno exclusivo nos 6 meses iniciais de vida, isso por causa dos benefícios que o leite materno proporciona ao RN. No entanto, durante a pandemia, essa exortação teve que ser revista para as lactantes afetadas. O objetivo do presente trabalho foi averiguar as recomendações ao aleitamento materno para mulheres acometidas pela Covid-19. Em relação à metodologia, trata-se de uma revisão integrativa que foi realizada nas bases de dados Cielo e PubMed, tendo como DEX, aleitamento materno e infecções por coronavírus, e tendo como meshes breastfeeding e coronavirus infections. Como critérios de inclusão, foram disponíveis os artigos disponíveis na íntegra da janela temporal de fevereiro e junho de 2020 nos idiomas português, inglês, espanhol e estando online.
como critério de exclusão, artigos repetidos. Em relação aos resultados encontrados, os estudos selecionados eles convergem para a não detecção da carga viral do leite materno. No entanto, algumas ressalvas foram feitas em relação à recomendação da amamentação, como a utilização de máscaras durante o aleitamento e a higienização das mãos e também das superfícies ao redor da lactante. Recomenda-se recorrer ao banco de leite quando essa mulher estiver fazendo uso de alguma droga para combater a infecção por coronavírus. E também deve ser considerado a separação do binômio mãe e filho durante o período de infecção dessa mulher, visando a segurança do RN. Em relação à discussão, a prática da amamentação é viável desde que contemple as medidas protetivas da transmissão por contato e gotículas, e a equipe de enfermagem deve elaborar um plano de amamentação particular para cada lactante, a partir da avaliação do binômio mãe e bebê. Em relação às considerações finais, o aleitamento materno é recomendado pela equipe de enfermagem, que trabalha também na desmistificação dessa prática. Nesse sentido, esse estudo contribui para incentivar a amamentação em caso de mães acometidas pelo SARS-CoV-2 e evitar que essa situação seja mais um mito. Essas foram as referências uma das referências utilizadas e muito obrigado pela atenção. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Everton, sou acadêmico de enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 7, e atualmente estou cursando o 5º período. Hoje vim apresentar para vocês mais um dos trabalhos aprovados pelo primeiro Congresso Mineiro de Enfermagem. O nosso resumo é intitulado como Rede de Atenção à Mulher em Situação de Violência Conjugal, Conhecimento de Enfermeiras. Como autores temos eu, Everton da Silva Santos, Larissa Nascimento de Souza, Priscila de Souza dos Santos, Valéria Ribeiro dos Santos e a nossa orientadora Milka Ramayane da Silva Carvalho. Bom, segundo a Lei 11.340, mais conhecida popularmente como Lei Maria da Penha, a violência conjugal é expressa de 5 formas, sendo elas a violência física, patrimonial, sexual, moral e a violência psicológica. Segundo o Carneiro, todas essas expressões da violência vão trazer repercussões para a saúde física, para a saúde psíquica e a saúde sexual das mulheres que vivenciam a violência conjugal. Todas essas mulheres que vivenciam esse agravo e desejam sair do ciclo de violência irão necessitar de uma atenção da rede intersetorial, rede esta formada por serviços de ação social, serviços jurídicos e serviços de saúde. O conhecimento dos serviços que compõem a rede de atenção à mulher em situação de violência conjugal é essencial para o cuidado integral às mulheres que vivenciam o agravo. Nossa pesquisa teve como objetivo identificar o conhecimento de enfermeiras acerca da rede de atendimento à mulher em situação de violência conjugal. Para isso, nosso estudo é qualitativo, exploratório e foi realizado com 16 enfermeiras. Os locais da pesquisa foram um hospital de médio porte, um serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e 6 equipes da Estratégia Saúde da Família, todos localizados em um município do estado da Bahia, no interior do estado da Bahia, Brasil. A coleta de dados ocorreu por meio da entrevista semi-estruturada com auxílio do gravador de voz, e todos os dados posteriormente foram transcritos para o Microsoft Word e analisados através de análise de conteúdo de Bardan. Nosso projeto foi aprovado pelo CEP. Bom, as colaboradoras da nossa pesquisa tinham de 26 a 38 anos, e somente um informou ser de sexo masculino. Dentre essas 16 colaboradoras, apenas uma informou possuir capacitação na área de violência conjugal. O material empírico permitiu a organização de 2 categorias, sendo a primeira, a rede é formada por serviços de ação social, policial, jurídico e de serviços de saúde. Eu escolhi uma frase das colaboradoras que representa a categoria. A ENF 14, ela afirma: tem assistência social, o atendimento da SF, o centro de referência e o serviço judicial e de atendimento policial. A próxima categoria foi intitulada como os serviços atuam de forma articulada. A ENF 12 ela afirmou: existe uma ligação, uma comunicação entre os serviços.
A ação social e a atenção básica trabalham em conjunto. O enfermeiro pode encaminhar a mulher para o atendimento com psicólogo ou outros profissionais. Portanto, apesar das enfermeiras mesmo não referindo capacitação na área de violência conjugal, como eu disse anteriormente, apenas uma das 16 entrevistadas possui capacitação, elas vão compreender que a rede é composta por serviços na área social, policial, jurídica e de saúde, e que esses equipamentos eles trabalham de forma articulada. Portanto, como conclusão, eu trago que esse conhecimento satisfatório da estrutura e de um funcionamento da rede é um contexto potencial para a promoção do cuidado integral, um cuidado holístico à mulher em situação de violência conjugal. Essas foram minhas referências e eu gostaria de agradecer a todos os organizadores do primeiro Congresso Mineiro de Enfermagem pelo espaço aberto para todos, para debater todos esses assuntos importantes. Obrigado a todos. Boa tarde. O meu tema será a relação entre o diagnóstico tardio e o prognóstico do câncer de pâncreas, uma revisão integrativa. Eu sou a autora principal, Ianca Heloísa Alencar Santos, e o time de autores é composto por Erivelto Cunha Torres, Tandara Rejane Santos Ferreira Andrade, Ana Luísa Oliveira da Silva e a orientadora Yasmin Anaí Costa Ferrari. Introdução. O câncer de pâncreas é considerado raro e representa cerca de 2% de todos os cânceres no Brasil. Apresenta alta taxa de mortalidade de aproximadamente 100%. Grande parte dos casos são diagnosticados tardiamente, o que dificulta o tratamento e torna o prognóstico desfavorável. Então, o objetivo do nosso trabalho foi identificar as implicações do diagnóstico tardio para o prognóstico do câncer de pâncreas. Através de uma revisão de literatura definida e conceituada, foi possível observar que o câncer de pâncreas representa um conjunto de enfermidades que se definem por alta letalidade, podendo ser divididos em exócrinas, sendo o adenocarcinoma ductal responsável por 90% de todas as neoplasias pancreáticas, e endócrinas, cujo tipo mais frequente é o insulinoma. No Brasil, é a causa de cerca de 2% de todos os cânceres diagnosticados e por 4% do total de mortes por essa doença. Então, ele é relativamente raro antes dos 30 anos, tornando a doença mais comum a partir dos 60 anos. A metodologia utilizada foi uma revisão integrativa da literatura, tendo como base de dados pesquisados BDenf, Lilacs e Medline, e os critérios de inclusão foram publicações nos últimos 5 anos nos idiomas português, inglês e espanhol. Os resultados encontrados foram que o diagnóstico tardio do câncer de pâncreas é um dos maiores entraves relacionados ao agravo, pois, além de possuir uma sintomatologia inespecífica, o câncer de pâncreas, ele se correlaciona com outras diversas doenças do sistema gastrointestinal, existindo complicações graves como a metástase. Discussão. Muitos pacientes não recebem o devido tratamento pela fase avançada da doença e possuem tempo médio de sobrevida de 2 anos, com a mediana de 6 meses. O câncer de pâncreas ele possui uma alta taxa de letalidade. Ademais, foi observada a gravidade do câncer de pâncreas devido à não realização do diagnóstico precoce e à agressividade da doença. O prognóstico é prejudicado e a sobrevida é reduzida, com baixa perspectiva de melhora após a sua identificação. Nas considerações finais, a enfermagem possui um papel fundamental, pois a enfermagem é uma profissão que atua em diversos cenários e contextos de saúde. Além disso, através da consulta de enfermagem, faz-se um levantamento sobre o histórico de saúde, hábitos de vida e detecção de sinais e sintomas que auxiliam no diagnóstico. Assim, pode-se atuar com eficácia na prevenção e diagnóstico prematuro deste agravo. E aqui são as referências. Muito obrigada. Meu nome é enfermeira Nádia, eu atuo como enfermeira no Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico no extremo oeste catarinense. Sou especialista em urgência, emergência e trauma e medicina aeroespacial e atendimento aeromédico,
vou apresentar o nosso trabalho sobre um relato de experiência, a atuação do enfermeiro em um serviço de atendimento e resgate aeromédico. O atendimento aeromédico ele consiste no emprego de aeronaves de asa fixa ou asa rotativa na assistência aos pacientes. Os primórdios dessa modalidade de atendimento ocorreram já na Primeira Guerra Mundial, onde eram implementados balões para aeroremoção de soldados feridos em campos de batalhas. Eram atividades bastante rudimentares, sem qualquer tipo de intervenção médica. Já na Segunda Guerra Mundial, a atividade se tornou mais operacional, aonde foram implementados algumas modalidades de assistências e alguns tipos de equipamentos. Essas intervenções exigiram que os profissionais eles fossem capacitados e treinados para esse tipo de atendimento. Foi então que surgiram os Fly Nurses. O objetivo desse trabalho foi relatar a atuação do enfermeiro de voo em um serviço de atendimento e resgate aeromédico de uma cidade de médio porte na região, no extremo oeste catarinense. Bleda e Ribas descrevem em seu trabalho que as aeronaves proporcionam agilidade, eficácia e segurança, destacando assim as principais vantagens desta modalidade de atendimento, o socorro aeromédico. No Brasil, essa atividade tem início em torno de 1950, porém só em 1990 é que ela foi expandida para o país. Com relação ao enfermeiro de voo, Bleda e Ribas diz que esse profissional ele deve conhecer a respeito da fisiologia de voo, bem como os seus efeitos sobre o paciente aeroremovido, para prestar uma assistência qualificada e segura. Já enquanto membro de uma equipe multiprofissional, o enfermeiro atua na forma de gestão, para que tenha um equipamento, checando os materiais necessários e implementando todo o arsenal necessário para um atendimento seguro e qualificado. Esse trabalho teve por metodologia um relato de experiência de uma enfermeira que atua em um serviço aeromédico no extremo oeste catarinense e a visita técnica de uma acadêmica de enfermagem do 8º período da Universidade Federal Fronteira Sul. Foi através de atividades teórico-práticas que o trabalho foi implementado. É notória que a atividade é permeada de muitas especificidades que se refletem diretamente ao paciente aeroremovido e à tripulação. Sendo assim, o enfermeiro deve entender a respeito das alterações fisiológicas às quais o paciente aeroremovido está exposto e plenamente capacitado para implementar a melhor assistência. A sistematização da assistência de enfermagem ao paciente aeroremovido ela é de fundamental importância para que o enfermeiro possa implementar a melhor assistência diante das alterações fisiológicas às quais o paciente aeroremovido ele está exposto, de forma a gerenciar esse arsenal de alterações e as limitações da aeronave de maneira segura. A equipe de voo deve estar preparada para o correto gerenciamento de materiais e equipamentos utilizados durante o transporte. Bonus et al. Ainda reforça da importância de se manter uma comunicação eficaz para garantir a segurança do atendimento. Por fim, o enfermeiro de voo deve ser um profissional conhecedor de todas as especificidades desta modalidade para que possa sistematizar a assistência de enfermagem, objetivando um atendimento seguro ao aeroremovido e à tripulação. Agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre a realidade e a atuação do enfermeiro de voo no serviço de atendimento e resgate. Boa tarde, meu nome é Vanessa, eu sou enfermeira graduada pela Universidade Federal do Rio Grande e eu vou apresentar o trabalho intitulado Relato de Experiência da Coleta de Amostras do Projeto Placiato.
pouquinho da minha introdução. Então, as infecções sexualmente transmissíveis, mais conhecidas como ISTs, podem ser transmitidas para o feto de forma vertical, ou seja, de mãe para filho. Sabe-se que a presença dessas infecções durante a gestação pode chegar até o feto, através da placenta, e gerar diversas complicações para o bebê. Então, meu objetivo foi relatar a experiência da realização de coletas de sangue da placenta e do cordão umbilical de parturientes. Um pouquinho da minha revisão de literatura. Então, o Projeto Placenta é um projeto de pesquisa do Laboratório de Biologia Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande. Ele determina a prevalência dos vírus da herpes simples, HSV, e do papilomavírus humano, HPV, em amostras de placenta de parturientes e no sangue do cordão umbilical de neonatos. A minha metodologia foi um estudo descritivo por meio de um relato de experiência das coletas realizadas no Projeto Placenta. As puérperas que participaram do estudo foram mulheres atendidas no Centro Obstétrico do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, que concordaram em assinar o termo de consentimento. Geralmente eram 2 discentes que realizavam as coletas, que ocorreram no período dos anos 2016 e 2017. Então, os meus resultados. Então, o grupo ele acompanhava todo o parto, coletando algumas informações sobre o histórico de partos anteriores, sobre as infecções sexualmente transmissíveis prévias, sobre algumas comorbidades que elas venham a ter e entre outros aspectos. Então, após o parto, a placenta era entregue para o grupo, né, de discentes e eram coletadas 2 biópsias, sendo uma do lado materno e a outra biópsia do lado fetal, bem como o sangue arterial do cordão umbilical. O material ele era armazenado no laboratório para posteriormente ser realizada a detecção do herpes vírus, né, tipo 1 e 2, e do HPV, através da técnica de reação em cadeia da polimerase PCR, em uma configuração aninhada a partir do DNA extraído de amostras. Isso era feito pelos profissionais do laboratório. Então, as considerações finais concluem-se que a continuidade de estudos sobre essa temática ela é necessária, visto que essas infecções são capazes de ultrapassar a placenta e atingir o feto. A enfermagem, né, como diversos profissionais da saúde, possui um papel importante na orientação da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis para a população, sendo que a multiplicação do conhecimento como forma de promoção da saúde ela é essencial para juntos prevenirmos as infecções sexualmente transmissíveis. Então, a referência que eu utilizei, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar aqui do evento. Muito obrigada. Olá, meu nome é Raquel Vicentini Oliveira e hoje eu vou apresentar um pouco do meu trabalho, que é intitulado Relato de Experiência de Discentes de Enfermagem em um projeto de extensão sobre o aleitamento materno. O aleitamento materno ele é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, assim como pelo Ministério da Saúde, durante os 2 primeiros anos de vida da criança ou mais, sendo exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. A amamentação ela vem com o intuito de prevenir diversas doenças e de promover o desenvolvimento mais eficaz da criança, além de potencializar o vínculo afetivo entre mãe e filho. Visando isso, o objetivo principal do trabalho foi de relatar a experiência vivenciada enquanto acadêmicas de enfermagem em um projeto de extensão que tem por finalidade incentivar o aleitamento materno. A metodologia do trabalho foi de um relato de experiência das atividades desenvolvidas em uma maternidade escola, com o público-alvo representado por puérperas, e foram contempladas na metodologia as ações e orientações para essas mulheres sobre a importância e os benefícios da exclusividade da lactação até os 6 meses de idade do bebê, além das instruções sobre o cuidado com as mamas e o auxílio durante o aleitamento. A atividade ela foi desenvolvida através da explanação por parte dos discentes de enfermagem sobre o papel fundamental da amamentação. O acompanhamento que foi realizado com as mulheres mostrou que a presença dos acadêmicos está relacionada diretamente com o aumento do êxito no momento do aleitamento, devido a esse acompanhamento e auxílio constante que é realizado com as puérperas.
atividade ela se faz muito importante no sentido de fortalecer o vínculo dos acadêmicos com os pacientes, o que faz uma integração de toda a teoria que é vista dentro da escola e as práticas do serviço de saúde, o que faz com que a experiência que é adquirida dentro do contexto prático se mostre extremamente enriquecedora para os alunos que tiveram a oportunidade de participar do processo de conhecimento e evolução das puérperas, que se torna fundamental para a formação de enfermeiros com uma visão holística e muito mais autonomia de decisões dentro das práticas de saúde. Essas foram as referências que foram utilizadas e eu agradeço pelo tempo de todos. Bom, esse é o nosso relato de experiência com o tema Promoção e Educação em Saúde às Mulheres em Situação de Rua, composto por Vitória Maria Pereira Mesquita, Daniele Cássia Vieira, Daniele Rocha Barreto Soares, Francisco Mateus de Souza Cavalcante e Tamires Laís Coimbra da Silva. Introdução. Viver em situação de rua expõe as mulheres a fatores de risco que aumentam a sua vulnerabilidade. Dadas as análises, é importante se aproximar deste público no campo prático e da pesquisa. Espera-se que, propondo tal movimento, a enfermagem sustente suas ações em evidências científicas, com vistas a qualificar o cuidado e também a assistência. Objetivos: promover ações de educação em saúde à população feminina que se encontra em situação de rua. Revisão da literatura. Bom, Piscotto 2016, por exemplo, ele nos mostra uma compreensão da vivência de mulheres em situação de rua e também todos os desafios que elas vivem. Já Skervinsky 2017 fala mais sobre a atenção à saúde da população em situação de rua e todas as implicações que a sua situação social traz à sua saúde como um todo e o seu bem-estar. Metodologia. O projeto realizado ao longo do primeiro semestre acadêmico de 2020 decidiu falar sobre promoção e educação em saúde às mulheres em situação de rua, realizado um relato de experiência que compartilha uma vivência prática que contribua para situações semelhantes. Resultados. Como intervenção, produziu-se um vídeo teórico explicativo, abordando sobre o câncer de mama, apresentando informações também como fatores de risco, detecção e diagnóstico do câncer, realização do autoexame das mamas e também todos os sintomas. Discussão. Percebe-se que trabalhar promovendo conhecimentos sobre saúde da mulher é importante, bem como também sobre os direitos que possui dentro das políticas públicas, tendo em vista as implicações que o tema influencia para o bem-estar completo. Considerações finais. Ressalta-se a necessidade dos profissionais de saúde buscarem mecanismos para assistir essas mulheres, repensando ações que possibilitem enfrentamento e superação das vulnerabilidades vivenciadas, permitindo a discussão dos resgates da cidadania, ampliando também perspectivas de vida, evocando empoderamento necessário para sair da situação de rua e condições chaves para o bem-estar. Olá a todos, meu nome é Pedro e eu vou apresentar o projeto Repensando a Prática de Reprocessamento de Hemodializadores, classificação por risco de coagulação. A pesquisadora responsável por este projeto é a Gabriela Rossi Ferreira e seus pesquisadores auxiliares são Débora Alves Rezende de Freitas e Pedro Lucas Caio Luciano. O tratamento dialítico vem se expandindo e evoluindo, principalmente devido às doenças crônico-degenerativas e o aumento da expectativa de vida que essa terapia proporciona para o paciente. Porém, é uma terapia ainda muito onerosa para o SUS. O objetivo geral do nosso projeto é determinar a eficiência da metodologia de reprocessamento de hemodializadores por classificação de risco de coagulação por meio da prevalência de perdas precoces por coagulação antes e após a implantação da mesma em uma unidade de nefrologia de um hospital de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os nossos objetivos específicos são determinar e avaliar a prevalência de desprezos de precoces de hemodializadores relacionados à coagulação dos pacientes na unidade de nefrologia, caracterizar o perfil dos pacientes com maior incidência de eventos de desprezo precoce de hemodializadores por coagulação,
minimizar os custos da unidade de nefrologia e otimizar os resultados do setor de reprocessamento. Os pacientes hemodialíticos eles estão propícios à perda precoce do hemodializador devido à coagulação, por ser uma terapia extracorpórea e por fatores como a anticoagulação inadequada e ou ineficiente. Porém, temos outros fatores que também contribuem para a perda precoce desse hemodializador. A nossa pesquisa será desenvolvida no setor de nefrologia do hospital, com uma amostragem de 150 hemodializadores de pacientes que aceitarem assinar o termo de consentimento livre esclarecido, o TCLE. E trata-se de um estudo experimental quantitativo, que visa coletar, analisar e classificar em cores os hemodializadores quanto ao seu risco de coagulação nas cores vermelho, amarelo e verde, respectivamente, e os materiais serão separados pelos profissionais do setor que serão devidamente capacitados. E a análise dos dados será realizada através de um teste T-Student, sendo P menor que 0,05 estatisticamente significativo. Espera-se que os resultados do nosso estudo contribuam de forma significativa para uma diálise de qualidade, a partir da conservação das fibras dos hemodializadores, além da redução dos custos hospitalares relacionados às trocas precoces dos hemodializadores. E o aumento do número de pacientes em tratamento dialítico trouxe o aumento do consumo de hemodializadores. Em consequência disso, o aumento do número de descartes precoces devido à coagulação. E este fato, então, despertou o interesse em otimizar os processos de diálise e o de reprocessamento dos sistemas dialíticos, tendo em vista os benefícios para as clínicas e para os pacientes, no âmbito econômico e no âmbito da qualidade da diálise oferecida para os pacientes. Portanto, é importante a adoção de novas metodologias que visem o bem-estar dos pacientes e que tragam benefícios para as instituições e clínicas. Essas são as nossas referências e muito obrigado. Olá, meu nome é Keila Samara de Santos Farias, sou acadêmica de enfermagem do 7º período da Universidade de Tiradentes, localizada em Aracaju, Sergipe. Meu tema tem como coautor Enoque Chaves de Almeida Júnior, Jéssica Lohane Barreto Silva Santos, Maria Mauriele Ferreira dos Santos e a orientadora Deise Mirelle Souza Santos. Bom, o tema do meu trabalho é saúde mental das crianças durante a pandemia da Covid-19, forma de enfrentamento. Nós sabemos que a saúde mental das crianças no contexto da pandemia com isolamento social requer maior atenção, considerando que as mesmas constituem uma população vulnerável. E aí foi formulada a questão norteadora. A saúde mental das crianças foi afetada negativamente pela SARS-CoV-2? O objetivo geral do trabalho é analisar as alterações na saúde mental das crianças no enfrentamento da pandemia da Covid-19. E também adotar medidas para organizar o ambiente doméstico, salientar o papel do enfermeiro papel fundamental durante a identificação de comportamentos de risco e enfatizar a importância dos pais no desenvolvimento saudável das crianças. A metodologia foi uma pesquisa de busca integrativa da literatura de cunho descritivo. Teve como pergunta norteadora a estratégia PICO, onde o P é pergunta e intervenção, C o controle e O o desfecho. E os critérios de inclusão foram 3 artigos do ano de 2020 e artigos em inglês e português. Como critério de exclusão, teve um artigo por não responder ao objetivo proposto pelo trabalho. Como resultados, tivemos 2 artigos de origem inglesa, mais um artigo de origem portuguesa e pesquisa em sites governamentais, tanto estrangeiros quanto brasileiros, o que resultou 100% da busca. Na discussão, notou-se que novos desafios estão muitas vezes relacionados a problemas já existentes no contexto familiar, principalmente naqueles que apresentam maior vulnerabilidade psicossocial. Segundo o Linhares 2020, as figuras parentais são fundamentais no desenvolvimento das crianças para alcançar o desenvolvimento saudável. Os cuidados dos pais no cuidado das crianças devem ser definidos por afetividade, encorajamento e comunicação positiva, especificamente nesses casos, no período de pandemia. Em contrapartida, em determinados ambientes familiares estão presentes diversos fatores de riscos que têm potencial para ameaçar o desenvolvimento saudável das crianças,
como exemplo, ausência de estimulação adequada ao nível de desenvolvimento, violência, baixa escolaridade, instabilidade financeira e problemas mentais dos pais. Pode-se concluir que algumas medidas podem ser adotadas para manter a organização do ambiente doméstico, como estabelecer os horários e rotinas, dividir tarefas e manter a atividade e autonomia, conservar horários de brincadeiras e estabelecer comunicação positiva. E aqui estão nossas referências. Olá, meu nome é Keila Samara de Santos Farias, sou acadêmica de enfermagem do 7º período da Universidade Tiradentes, localizada em Aracaju, no estado de Sergipe. Meu tema tem como coautores Enoque Chaves de Almeida Júnior, Jéssica Lohane Barreto Silva Santos, Maria Mauriele Ferreira dos Santos e como orientadora Deise Mirelle de Souza Santos. Meu tema é Saúde Mental das Mulheres em Tempos de Pandemia pela Covid-19, Formas de Enfrentamento. Bom, a pandemia gerada pela Covid-19 é a maior emergência de saúde pública enfrentada pela população. Além das apreensões quanto à saúde física, trouxe também repercussões na saúde mental das mulheres. Logo, formulou-se a seguinte questão norteadora. A saúde mental das mulheres foi influenciada negativamente em virtude do distanciamento social imposto pela pandemia do SARS-CoV-2? Como objetivo geral do trabalho tem analisar as alterações na saúde mental da população feminina no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e objetivos específicos foram adotar medidas para minimizar o enfrentamento de forma negativa, salientar o papel do enfermeiro tem fundamental na identificação dos comportamentos de risco e enfatizar a importância do acompanhamento psicológico. Na metodologia, ela trata-se de uma revisão bibliográfica de cunho descritivo, onde encontrou-se 9 artigos em português e inglês publicados de março a agosto nas bases de dados PubMed e Cielo. Como pergunta norteadora, utilizou-se a estratégia PICO, onde a população e a intervenção, o seu controle e os resultados. Critérios de inclusão foram incluídos 9 artigos no ano de 2020 em inglês e português e critérios de exclusão 5 artigos por não responderem o objetivo proposto. Como resultado, tivemos 5 artigos de origem inglesa, mais 4 artigos de origem portuguesa e sites governamentais estrangeiros, o que compôs 100% do trabalho. Na discussão, temos que, mediante artigos em análise, constatou que ser mulher e apresentar sintomas ligados à Covid-19 são fatores relacionados a maiores níveis de ansiedade, depressão e estresse. Estar atualizado sobre a situação local da doença ajuda a diminuir esses níveis. Pesquisas realizadas pela URJ registrou que o quantitativo de pessoas que se reclamaram de estresse entre 20 e 25 de março era de 6,9%, enquanto no período de 15 a 20 de abril esse número aumentou para 9,7%. Com isso, tem-se que as mulheres representam uma grande parte da população com danos psicológicos causados pela Covid-19 e pode-se notar a importância do acompanhamento psicológico visando a diminuição de implicações negativas e promoção da saúde tanto na atual situação quanto posteriormente. E faz-se necessários mais estudos científicos sobre a temática para os maiores esclarecimentos. E aqui encontram-se as minhas referências. Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Lívia Silveira Silva, sou enfermeira e mestre em enfermagem pela Universidade Federal de São João del Rei. O meu trabalho intitula-se Segurança do Profissional Enfermeiro e os Problemas Éticos e Bioéticos Vivenciados no Cotidiano da Atenção Primária. Este trabalho é fruto da minha dissertação de mestrado e contou com a colaboração da aluna bolsista Cássia Menezes e com a orientação da professora doutora Selma Maria Fonseca Viegas. Em âmbito nacional, a segurança do profissional advém da cultura de segurança do paciente, em uma abordagem onde todos os trabalhadores, incluindo os gestores, assumem responsabilidades pela sua própria segurança, segurança de seus colegas, pacientes e familiares. O Código de Ética da Enfermagem designa que o profissional desta área deve exercer suas atividades com liberdade e autonomia, segurança técnica, científica e ambiental. Contudo, no atual cenário de saúde brasileiro, existem inúmeros problemas éticos e bioéticos que, quando não solucionados, resultam na ruptura do vínculo, na fragmentação do trabalho multiprofissional, no sofrimento e na insegurança profissional. O objetivo, então, deste estudo foi
compreender a segurança do profissional enfermeiro perante os problemas éticos e bioéticos e vivências no cotidiano da atenção primária à saúde. Inicialmente fizemos uma revisão de literatura que abarcou principalmente ética e bioética na atenção primária à saúde, histórico e segurança profissional. Trata-se, portanto, de um estudo de casos múltiplo, holístico, qualitativo, fundamentado na sociologia compreensiva do cotidiano, que contou com a participação voluntária de 54 enfermeiros atuantes na APS. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo temática segundo Bardan e à técnica analítica da síntese cruzada dos casos. Da análise dos dados, então, originaram 3 categorias temáticas. A primeira, segurança do profissional enfermeiro e problemas éticos e bioéticos vivenciados no cotidiano da atenção primária à saúde. A segunda, ser bioético no cotidiano da atenção primária à saúde, noções do enfermeiro. E a terceira, ser enfermeiro no cotidiano da atenção primária à saúde, o fazer, o aprender e o conviver. Como fatores que trazem segurança, este estudo revelou a experiência e as habilidades adquiridas durante os anos de profissão, os protocolos operacionais padrão, o uso de redes e mídias sociais como uma forma rápida em momento de dúvidas, o ambiente colaborativo e circunspecto e a disponibilidade suficiente de materiais. Como fatores que trazem insegurança, este estudo revelou a precariedade do sistema, a sobrecarga e o esgotamento profissional, a carência de recursos e a violência física e verbal sofridas no cotidiano. Como problemas éticos e bioéticos, este estudo revelou, como mais frequente, problemas éticos e bioéticos envoltos na comunicação e suas nuances, principalmente devido à comunicação informal pelo uso da ferramenta WhatsApp, o sigilo e a confidencialidade profissional, recursos e financiamentos da APS, sobrecarga de trabalho. Frente a este cotidiano, o enfermeiro constrói um ser ético e bioético que é envolto por questões subjetivas e intrínsecas de cada ser humano, com respeito e comprometimento das questões práticas voltadas para o agir e o cuidado profissional, delineados pela Política Nacional da Atenção Básica e pelo Código de Ética da Enfermagem. O enfermeiro é texto e textura em consonância com a sua natureza social. Como contribuições e implicações para a enfermagem, este estudo permitiu aos gestores e aos órgãos competentes atentarem-se para as necessidades emergentes de apoio necessários ao provimento da segurança do profissional enfermeiro. Estas são as nossas referências e muito obrigada. Olá, meu nome é Thales William Queiroz, da Anunciação. Estarei falando sobre o setor qualidade e segurança e gestão hospitalar, um relato de experiência de um graduando de enfermagem. Eu sou autor, juntamente com a Aimee Rosa Paranhos Dias, Lucas Jesus Fernandes e Thaís Fernanda Nascimento Vitor. Nós somos orientados pela professora Danusa Jesus Melo de Carvalho. Na gestão empresarial, a qualidade e segurança ela é encontrada como um dos principais indicadores de efetividade e sustentabilidade da empresa. Na gestão hospitalar não é diferente. É ela que rege, direciona o atendimento, garante a segurança dos envolvidos, tanto para o cliente como para o prestador de serviço, e a qualidade do serviço prestado. Nosso objetivo é relatar a atuação de um estagiário de enfermagem no setor da qualidade e segurança de um hospital privado em Salvador, na Bahia, entre o período de julho de 2019 a março de 2020. Van Greifland et al. Corrobora com a importância da participação de alunos na construção do conhecimento acerca da qualidade e segurança dos clínicos e hospitalares, com a intenção de promover a competência de enfermagem nessa área. A nossa metodologia trata de um relato de experiência gerado a partir da prática de discente de enfermagem, que participou do estágio, abordando o intervalo de tempo de julho de 2019 a março de 2020, de um hospital privado de Salvador, no setor da qualidade e segurança, onde foram desenvolvidas diferentes ações de gestão da qualidade de assistência e segurança do paciente.
O estágio oportunizou a vivência da gestão da qualidade e segurança no que tange à participação da criação e edição de documentos institucionais, tais como procedimentos operacionais, os POPs, protocolos, manuais, fluxogramas, tabulação de protocolos gerenciados como o protocolo de TEV, protocolo de sepse e o protocolo de óbito, além da participação de capacitações, treinamentos e registro de novos integrantes sobre o sistema de documentos. Foi também importante, né, durante esse período, obter uma maior compreensão sobre a acreditação hospitalar. Compreende-se que a experiência do estágio possibilitou o favorecimento para a imersão cotidiana da administração hospitalar, visando a construção de um maior entendimento que essas ferramentas auxiliam na gestão da clínica ou do hospital. Nas considerações finais, percebe-se que os estágios oferecidos nos setores de gestão da qualidade e segurança contribuem para a aquisição do conhecimento de gerenciamento de enfermagem hospitalar, desenvolvendo a percepção da importância da organização e planejamento. Essas são as referências utilizadas. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Marcela de Barros Justino e hoje vou trazer para vocês o trabalho Síndrome de Morte Súbita do Lactente, atribuições para o cuidado de enfermagem. Temos como os autores Janes Lourenço Lessa da Silva, Joyce da Silva Bandeira, Marcela de Barros Justino, Micaela Silva Oliveira Costa, Priscila Duarte Soares Correia. E aí, na introdução, eu trouxe para vocês o que é a Síndrome da Morte Súbita do Lactente. E ela é marcada pela morte da criança com idade menor a 1 ano, sem causas evidenciadas durante o sono, e permanece inexplicada, mesmo após tendo sido feita uma extensa investigação para as causas, né, do ocorrido. E aí, acabam se destacando fatores de risco para que ocorra a síndrome da morte súbita do lactente. Dentre elas, nós temos as condições do ambiente no qual o lactente dorme, a posição em que ele é colocado para dormir, a prática de coleito, a idade da criança de 2 a 4 meses, sexo masculino e as características maternas, como mães adolescentes ou com baixa escolaridade ou tabagistas. Além desses multifatores, né, nós temos também os cuidados pré-natais tardios ou inexistentes, a prematuridade e o baixo peso, que são também associados à síndrome da morte súbita do lactente. E, principalmente, podemos destacar a posição ventral durante o sono como um principal fator desse risco para a síndrome da morte súbita do lactente. O objetivo desse trabalho é descrever as ações preventivas para a ocorrência da síndrome de morte súbita do lactente descritos na literatura. Revisão de literatura. A síndrome de morte súbita do lactente é a causa mais comum de óbitos entre os primeiros meses de vida, como eu já havia dito, né, em crianças de 2 a 4 meses, representando 30% das mortes pós-natal nos países desenvolvidos. No Brasil, há uma escassez quanto à incidência, cuja morte inesperada da criança com o início do episódio ocorrido durante o sono, né? Então, essa falta de dados clínicos, de dados dificultam, né, o nosso estudo sobre e o entendimento sobre a síndrome de morte súbita do lactente. E aí a gente pode destacar que são inúmeras causas propostas, né, para explicar esse fenômeno, como a falha do controle autonômico, né, da respiração, infecções ocultas, refluxo gastroesofágico, arritmias, e entre outras, né? Metodologia, a gente usou a revisão integrativa, com foco descritivo exploratório, abordagem qualitativa,
Coletamos os dados, né, na BVS, na Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando 3 descritores, que foi morte súbita do lactente, mortalidade neonatal, saúde da criança, e analisamos os dados a partir dos critérios de inclusão e exclusão, materiais completos, idioma português e recorte temporal dos últimos 5 anos. E encontramos apenas 4 artigos. Como eu já havia dito antes, né, devido a pouco se estudar aqui no Brasil acerca do assunto. Como resultados, nós observamos que faltam informações dos países, né, a falta de informação dos pais também sobre a síndrome de morte súbita do lactente apresenta o maior risco para a sua ocorrência. E aí tem uma imagem ilustrativa. Discussão, né, nós trazemos que a síndrome de morte súbita do lactente é um componente importante nos índices de mortalidade infantil e, apesar de sua ocorrência não ser explicada, existem fatores preventivos para diminuir os seus índices. Dentre eles, a posição supina durante o sono, a superfície firme, quartos, né, dos pais com cama ou berço próprio para a criança, não praticar o coleito e evitar o sobreaquecimento. Considerações finais, a gente elucida, né, que é importante discutir o assunto, né, bem como realizar ações preventivas para minimizar esses riscos, né? Para que isso ocorra, né, a gente precisa que o enfermeiro tenha total conhecimento sobre a síndrome de morte súbita do lactente. E aí, no final, eu trago as referências que nós utilizamos para esse trabalho. Muito obrigada e, da minha parte, é... Olá, meu nome é Samuel Lucas e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Síndrome de Burnout em Discentes de Cursos Superiores Associados à Saúde, Revisão de Literatura. A síndrome de burnout, ela tem derivação psicológica e é qualificada por sentimentos de exaustão emocional e distanciamento, referentes à resposta prolongada aos provocadores de estresse no trabalho, abrangendo 3 pontos: despersonalização, redução da realização profissional e exaustão emocional. O objetivo do trabalho, portanto, foi buscar na literatura científica disponível produções que elucidassem sobre a relação da síndrome de burnout e discentes de cursos da área da saúde ofertados no Brasil e no mundo. Rank colaboradores em 2020, eles investigaram o grau de estresse e os níveis de burnout em discentes de várias instituições de ensino de quiropraxia. Counselor e colaboradores, eles avaliaram os efeitos de certas intervenções realizadas com o objetivo de promover resiliência em estudantes de saúde, por exemplo, medicina, enfermagem, obstetrícia ou paramédicos, e aqueles em treinamento para profissões de saúde afins, como, por exemplo, estudantes de psicologia, fisioterapia e serviço social. E de colaboradores, eles avaliaram um programa interprofissional piloto, cujo objetivo foi promover resiliência, apresentando estratégias que pudessem ajudar a lidar com o estresse, prevenindo a síndrome de burnout entre os estudantes da área da saúde. Foi realizada, então, uma pesquisa na base de dados BVS, utilizando os descritores DEX Burnout, Health Occupations, Student. Foram incluídas publicações em português e inglês de qualquer tipo de estudo e dos últimos 5 anos. As buscas elas foram realizadas em agosto de 2020. A análise inicial foi realizada com base no título e no abstract das produções encontradas, e posteriormente foi requerido o texto integral dos estudos, que discorriam acerca da seguinte pergunta de pesquisa: estudantes da área da saúde têm apresentado síndrome de burnout? 37 artigos foram encontrados. Após as filtragens devidas, foram selecionados 14 artigos armazenados no banco de dados da base Medline. Os artigos tratavam, em sua maioria, de burnout em estudantes de enfermagem, odontologia, medicina e quiropraxia. Viu-se que o desgaste profissional alcança mais de 50% dos estudantes e profissionais de saúde em todo o mundo, e a prevenção está associada à boa qualidade do sono
e a prática de atividades físicas. Constatou-se, com base nos artigos buscados e lidos, que discentes do curso da área da saúde eles apresentam elevados níveis de estresse e possibilidade de sofrerem crises de burnout. Essa constatação está presente no artigo de Rank e colaboradores. Esse mesmo fato ele foi obtido por Kanzler e colaboradores, em que afirmam que estudantes de saúde, psicologia, enfermagem, medicina, serviço social, eles são expostos a vários estressores relacionados ao estudo e ao trabalho diariamente, têm maior risco de desenvolver sintomas de esgotamento ou transtornos mentais. Diante disso, os autores acreditam na necessidade de programas de treinamento de resiliência que poderiam ajudar essas pessoas. Esses programas eles são elucidados no artigo de HIT Colaboradores, que tem como objetivo desenvolver estratégias capazes de lidar com o estresse, cultivar a compaixão e promover o equilíbrio entre a vida profissional e a particular, prevenindo o esgotamento psicológico dos estudantes da área da saúde em contato com pacientes que necessitam de cuidados. A síndrome de burnout ela é capaz de interferir no desenvolvimento da aprendizagem e no bem-estar psicológico dos alunos. Treinamentos psicossociais com eles podem apresentar reflexos positivos, prevenindo a síndrome. Esses treinamentos eles se concentram no aperfeiçoamento do relacionamento interpessoal e das habilidades de comunicação entre os estudantes, pois abordam o controle do esgotamento e intensificam a autoestima e senso de coerência. Devido à seriedade do tema em questão, mais pesquisas devem ser incitadas nesse âmbito. Essas são nossas referências. Muito obrigado. Bom dia, me chamo Maria Mauriele Ferreira dos Santos, sou a autora principal desse trabalho. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do primeiro Congresso Mineiro de Enfermagem. Os coautores são Enoque Chaves de Almeida Júnior, Jéssica Lohane Barreto Silva Santos, Keila Samara dos Santos Farias, todos acadêmicos de enfermagem da Universidade Tiradentes, em Sergipe. Foi feito sob a orientação da docente e enfermeira Deise Mirelle Souza Santos, tendo como tema prática do exame citológico como estratégia de detecção precoce do câncer de colo uterino na saúde pública. Então, sabe-se que o câncer de colo uterino ele é um grande problema de saúde pública, pois ele atinge altas taxas de prevalência em mulheres de níveis socioeconômicos mais baixos. Ele estima-se ser a terceira neoplasia maligna mais comum entre as mulheres, perdendo apenas para o câncer de mama e o câncer de pele. A partir desse problema, foi elaborada a seguinte questão norteadora. A realização do exame citológico influencia no rastreamento precoce do câncer de colo uterino, tendo como objetivo geral enfatizar a relevância do exame citológico para rastrear o câncer de colo uterino no serviço de saúde e os específicos detectar e tratar lesões percussoras, proporcionar um diagnóstico precoce para as lesões percussoras do câncer de colo uterino e determinar a população foco para a realização do exame Papa Nicolau, que é como pode ser conhecido. Para a metodologia, foi realizada uma revisão integrativa da literatura de cunho descritivo. A pergunta norteadora ela foi elaborada através da estratégia PICO e foram analisados 16 estudos, todos de origem portuguesa, entre os anos de 2011 a 2020. Nos critérios de inclusão e exclusões, 12 artigos foram descartados por estarem duplicados nas plataformas, 2 indisponíveis na íntegra e foram utilizados apenas 4 artigos. Todos foram encontrados na base de dados Cielo, 3 foram na revista Ciência e Saúde Coletiva, obtendo 75% do resultado da pesquisa, e 1 no caderno de saúde coletiva, obtendo 25%. Então, no Brasil, em 2012, houve cerca de 528 mil casos de câncer de colo uterino. Diante disso, todos os artigos selecionados abordavam como medida protetora para a prevenção e rastreamento do câncer de colo uterino o exame citopatológico, tendo como principal objetivo detectar e tratar lesões percussoras, bem como também através de uma alimentação saudável e prática de exercícios físicos. E é recomendado pelos órgãos que regem a saúde no Brasil a sua realização para mulheres de 25 a 64 anos que iniciaram a vida sexual e devem ser feitos 2 exames seguidos com intervalos de 1 ano. Caso esses exames dêem negativos, ou seja, sejam realizados e seu resultado for normal,
Eles só precisam ser realizados a cada 3 anos. Conclui-se que é de suma importância a realização periódica do exame citopatológico, disponibilizado gratuitamente nas redes públicas de saúde, a fim de rastrear precocemente este problema. Então, percebe-se que este tipo de exame é uma estratégia eficiente para a prevenção e detecção precoce do câncer de colo uterino, aumentando assim as chances de cura. Aqui estão as referências e meu muito obrigada.